Olá pessoal, vamos voltar aqui para o assunto de centro cirúrgico. Como prometido, a gente vai falar agora sobre anestesiologia, tá? Então a gente vai falar de uma maneira geral os principais que existem, né, no uso das cirurgias. E o advento do surgimento da anestesia foi uma revolução muito grande, né? Porque vocês devem imaginar como era a tortura realizar uma cirurgia sem tirar o estímulo da dor, né? Era praticamente uma sessão de tortura. Mas com o avançar da ciência, da tecnologia, da medicina, houve o surgimento também das drogas anestésicas e hoje a gente tem condições de fazer uma cirurgia sem dor, né? E o paciente ele volta sem lembrar de nada da experiência cirúrgica, né? Garantindo assim um tratamento eficaz e sem sofrimento. Então vamos falar primeiro sobre a anestesia geral, né? Dentre as anestesias é a mais complexa, né? No sentido de ser a mais invasiva. A gente vai fazer a administração do anestésico tanto por via inalatória como por via endovenosa. E a gente pode fazer a combinação dessas duas formas, tá? Com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexos e incontinência, e inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. Então, deixa eu só deixar claro para vocês. O paciente, quando ele está em anestesia geral, né, o cérebro dele ele vai ter a sua diminuição da atividade. Com isso, a gente também vai ter a redução da sensibilidade dolorosa, a isenção da dor, na verdade. Mas o cérebro, ele não desliga como um todo, né? Eu falo que o cérebro está completamente aceso antes da cirurgia acontecer e quando a gente faz o ato anestésico, algumas luzes vão se apagando, né? Então a questão da inconsciência vai acontecer, a questão do relaxamento muscular, da sensibilidade dolorosa vai ser, né, desligado, mas algumas outras funções, né, que são vitais para o organismo, como o bater do coração, a respiração, enfim, vão se manter ligadas, né? Até porque a gente não quer que isso pare de jeito nenhum, porque é necessário para a vida do paciente. Então é um estado reversível, tá? De ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexo e inconsciência, tá? Então tem gente que acha que o anestesista ele vai lá dar uma medicação só, no início da cirurgia acabou a função dele e o paciente vai dormir durante toda a cirurgia. Não é bem assim. Para cada situação que a gente citou, né, relaxamento muscular, né, inconsciência, perda da sensibilidade, cada um a gente tem drogas específicas e às vezes até mais de uma droga, né? A gente também pode fazer administração, a gente não, o profissional anestesista, tá? O anestesiologista vai fazer isso. Ele pode também incluir drogas antieméticas para que não haja, né, o ato da êmese e a broncoaspiração, que é um risco que acontece por conta do relaxamento muscular. Então, pode ser utilizado até 10 drogas durante a cirurgia só para induzir e para manter, né, a gente também pode administrar ainda mais drogas. Então, é uma atividade complexa e por isso a gente tem que ter um profissional experiente, especializado para isso. E a gente viu anteriormente que é o profissional anestesista, tá? Então, as anestesias gerais, elas vão tirar a sensibilidade do corpo todo, tá certo? Mas os anestésicos, de uma maneira geral, são classificados dessa forma, né? Aqueles que suspendem a sensibilidade do corpo todo e aqueles que suspendem a sensibilidade de partes do corpo. Então, dentre essas que são regionais, né, que a gente vai suspender a sensibilidade de partes do corpo, a gente tem a anestesia também raquidiana ou a raquianestesia, tá? Então, nesse tipo de anestesia, a gente vai indicar para cirurgias da região abdominal, né, e de membros inferiores. É a anestesia que a gente costuma utilizar nos partos cesarianos, tá? Então, ó, cirurgias de abdômen inferior, membros inferiores, porque o anestésico é depositado no espaço subaracnoide. Então vamos voltar um pouquinho para a anatomia, para vocês relembrarem. A gente tem, né, o sistema nervoso central e temos também as meninges que vão proteger esse sistema nervoso. São 3, né? Dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater e aracnoide, que são as duas, né, mais externas, vão estar justapostas, bem juntinhas uma da outra. E abaixo da aracnoide a gente vai ter um líquido correndo que a gente chama de
líquor ou líquido cefalorraquidiano ou LCR, tá? Vai ser nesse espaço que a gente chama de subaracnoide, tem esse nome porque é abaixo da aracnoide, tá? Que a gente vai depositar o anestésico na questão da anestesia raquidiana. Então vai ser feita lá na coluna, mais especificamente na vértebra L4 e L5. Então o paciente, para fazer a administração, ele pode estar sentado, né, na mesa cirúrgica, né, com o queixo encostado na região do externo, os ombros relaxados, justamente para a gente arquear essa coluna e o profissional conseguir, né, identificar as proeminências das vértebras e entre essas vértebras L4 e L5 depositar a droga. Então, o material vai ser depositado no espaço subaracnoide, na região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa. Então, a gente vai utilizar esse tipo de anestesia, a sensibilidade apenas dessa região do abdômen e dos membros inferiores, que vão estar, né, sem a sensibilidade dolorosa. Então, o paciente ele pode estar acordado durante toda a cirurgia, tá? Como acontece, por exemplo, nos partos cesarianos. A mãe, ela pode acompanhar, né, o nascimento, ela ouve a criança chorar, trazem a criança depois da avaliação para ela ver, né, ela como um todo, ainda tira aquela foto, né, de tradição. Então, isso acontece porque na raquianestesia, na anestesia raquidiana, a gente não tem perda da consciência. É uma anestesia regional, tá certo? Assim como todas as anestesias regionais, a gente não vai ter a perda da consciência, tá? Então, temos um outro tipo de anestesia que também é regional, agora ela é menos invasiva que a RAC. Tem gente que confunde a RAC com esse tipo de anestesia que é a peridural. A peridural, gente, também o anestésico vai ser depositado na coluna também, tá? Lá no espaço que a gente chama de epidural ou peridural, que é o espaço que fica antes da dura mater. Lembra das meninges que eu falei? Dura mater, aracnoide e pia mater? Na RAC eu perfurava, né? Não somente a dura mater como a aracnoide para poder depositar o anestésico. Na peridural não. Na peridural eu vou depositar antes de atingir a meninge, que é a dura mater. Então no espaço fora da meninge vai ser colocado o anestésico. Então ela é menos invasiva. Com consequência disso, né, por consequência disso, a gente tem menos complicações, menos efeitos adversos, né? Para quem não sabe, a RAC ela tem uma complicação que a gente chama de cefaleia pós-RAC, e por isso a gente tem que ficar de repouso de 6 a 8 horas sem travesseiro, porque se levantar é aquela dor de cabeça insuportável que a gente chama de incapacitante, você não consegue fazer nenhuma atividade porque a dor não passa. Então, já na peridural, a gente não tem esse tipo de complicação. A desvantagem da peridural, por sua vez, é exigir mais um conhecimento técnico do profissional na hora de administrar. Um desafio maior em não atingir essas meninges e depositar esse anestésico, tá certo? Então, vai ser depositado nesse espaço peridural, ou seja, o anestesista não perfura a dura mater, o anestésico se difunde nesse espaço, fixa-se no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas. Então, nessas regiões do abdômen inferior e membros inferiores, não vai, né, ter sensibilidade. A anestesia peridural é muito utilizada, inclusive, nos partos normais. Eu falei da cesariana, agora estou falando do parto normal. Inclusive, em países, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, é muito utilizado. Então, elas conseguem ter filhos de parto normal, muitas vezes sem dor, porque eles utilizam a peridural, que é um anestésico, né, que é menos invasivo e, portanto, não vão interferir nas contrações uterinas, né? A mãe, ela vai precisar ajudar também, mas ela vai reduzir a questão da dor durante o parto. E temos agora outros tipos de anestésicos que são menos invasivos, que são o anestésico local, né? A anestesia local, a gente vai infiltrar esse anestésico próximo ao local da incisão cirúrgica. É muito utilizado, inclusive, em cirurgias odontológicas. Então, a gente vai fazer uma extração de dente. Então, lembra daquela vez que você foi no dentista e utilizou lá o anestésico no céu da boca, né? Ou lá na região da gengiva, próximo ao dente. Então, aquela anestesia que ele aplicou ali próximo à incisão é uma anestesia local, tá?
Mas não somente nessas situações de cirurgias odontológicas. A gente pode fazer administração, né, de um anestésico próximo ao plexo nervoso do braço e faz uma intervenção, né, e só o braço que vai estar anestesiado. Isso é o tipo de anestésico local, também pode ser conhecido como bloqueio, tá? Então, muitas vezes pode ser utilizado esse anestésico associado com adrenalina, né, que tem o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstrição e prevenir sua rápida absorção para a corrente circulatória. Então, muito se engana as pessoas que pensam que a adrenalina é só utilizada nas situações de parada cardíaca, né? Mas ela também pode ser utilizada como um efeito para promover maior analgesia no paciente. Também pode ser utilizada em situações em que eu quero que aconteça a vasoconstrição, né? Porque a adrenalina ela tem esse efeito. E a anestesia tópica, gente, já é aquela que é indicada para alívio da dor da pele lesada por feridas, úlceras e traumatismos, ou de mucosas nas vias aéreas e sistema geniturinário. Então, essa anestesia tópica é aquela que a gente coloca na nossa pele, né? Ou então em mucosa, como por exemplo que a gente usa a lidocaína, xilocaína, né? Que a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer uma sondagem vesical, seja ela de alívio, de demora, ou uma sondagem nasoenteral, nasogástrica. Então, esse tipo de anestésico tópico, né, a gente vai utilizar em pele íntegra ou em feridas, úlceras e mucosas, né? Pode ser provocado por traumatismos. Então, esse tipo de anestésico, ele praticamente não tem efeito adverso, né? Só se o paciente ele tiver alguma intolerância a algum componente daquele anestésico. Então, de uma maneira geral, nós temos a anestesia geral, né, que vai suspender a sensibilidade do corpo inteiro. A gente pode utilizar a sedação consciente também, que é mais leve do que a anestesia geral, mas vai suspender a sensibilidade do corpo inteiro. E temos as regionais, que são a raquidiana, a peridural, né, em ordem mais invasiva para menos. Temos a anestesia local, que aí a gente só vai anestesiar o segmento próximo à incisão cirúrgica. E temos a anestesia tópica, que é aquela que a gente coloca na superfície da nossa pele, né, que coloca nas áreas lesadas e nas mucosas. Gente, eu vou encerrar por aqui falando sobre anestesia e posteriormente a gente fala, né, sobre as questões de complicações do pós-operatório e a questão da sala de recuperação pós-anestésica, o que é avaliado nesses momentos, tá bom? Então, estudem, voltem quantas vezes forem necessários, né? Se você não entendeu, vai lá naquele ponto que você não entendeu, volta, escuta de novo, anota, faz as observações. Se tiverem dúvidas, anota também que a gente tira com vocês, tá certo? Obrigada.